Olá, estudantes da terceira série, do ensino médio, também do segundo, todo o pessoal aí que está se preparando para o Enem. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estou aqui mais uma vez, mais uma manhã de sábado, para a gente tirar as dúvidas de vocês, estudantes, lá do nosso chat, né? Perguntas muito interessantes que vieram aí. Só lembrando, né, alguns estudantes que colocaram que a aula estava repetitiva. Na verdade, o tema dos patrimônios culturais foi dividido em duas aulas. Então, na aula passada, o professor Gelfuso conceituou, né, a questão do que é cultura, do que é patrimônio, e agora ele colocou na perspectiva, né, tanto dos órgãos que regulamentam, como o IPHAN, né, que ele falou que é IPAN, né, faz sentido, mas eu já tenho o costume de falar IPHAN. E também a Unesco, né? E apontou aí alguns desses patrimônios culturais da humanidade e também aqueles que se localizam no nosso território nacional aqui no Brasil, tá? Então, sem mais delongas, para dar tempo de responder as perguntas, vamos começar aí com a pergunta do Lio Jairo. O Lio Jairo pergunta assim: o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, é um patrimônio da humanidade? Bem, Lio Jairo, se a gente considerar que a paisagem do Rio de Janeiro, entre a montanha e o mar, é considerado patrimônio da humanidade, né, pela Unesco, isso desde 2012, então sim, o Cristo Redentor, fazendo parte dessa paisagem, ele consta ali como um patrimônio cultural da humanidade, sim, tá? Então, só para reforçar, toda a paisagem do Rio de Janeiro é considerada um patrimônio histórico e cultural da humanidade pela Unesco. O professor Gelfuso, ele pontuou ali na aula para a gente, né, que também existem essa característica, existe essa modalidade de patrimônio que é o patrimônio paisagístico, tá? Vamos para a próxima pergunta, então? Pergunta da Débora. A Débora pergunta assim: as 8 maravilhas do mundo são patrimônios culturais? Sim, então vou contar rapidamente a historinha, tá? Os patrimônios culturais, essa questão das 7 maravilhas ou 8 maravilhas do mundo, era uma coisa meio informal, tá? Então, convencionou-se aí, né, na opinião pública, né, as pessoas no mundo inteiro convencionaram que alguns lugares, algumas construções eram consideradas aí as 7 maravilhas ou as 8 maravilhas do mundo, tá? A partir do ano 2000, a Unesco começou a fazer uma curadoria a respeito do que seriam essas 7 maravilhas do mundo aí, tá? Então, a Unesco pesquisando, né, de acordo com o que ela também já tinha indicado como patrimônio, lembrando que para ser considerado um patrimônio da humanidade é preciso que algum órgão, né, ele indique algum lugar ou alguma paisagem, alguma construção para a Unesco, e a Unesco vai fazer os estudos, vai apontar ali, né, se aquele lugar é um patrimônio ou não, tá? Então, dentro daquilo que a Unesco já tinha selecionado e indicado como patrimônio da humanidade, ela acabou escolhendo que seriam essas 7 maravilhas, né, do mundo, aí que eu vou colocar para vocês rapidinho, só por curiosidade, tá? Então, segundo essa curadoria da Unesco, que é de 2000, dos anos 2000 para cá, as 7 maravilhas do mundo são as pirâmides de Chichén Itzá, o Coliseu de Roma, o Cristo Redentor no Brasil, no Rio de Janeiro, a Muralha da China, Machu Picchu, a cidade de Petra, na Jordânia, e o Taj Mahal, na Índia. Beleza? Vamos para mais uma pergunta? O Lucas pergunta assim: Salvador é um patrimônio da humanidade? É um patrimônio, tá? A cidade de Salvador, tá? O centro histórico de Salvador é patrimônio da humanidade, é indicado pela Unesco, sim, tá? Então, ali a região do Pelourinho, né? Lembrando que Salvador já foi capital do Brasil, né? Tem a questão histórica, lá no período colonial, Salvador era uma das mais importantes cidades ali, até pela questão dos engenhos, foi porta de entrada dos negros africanos que foram trazidos para cá como escravizados, né? As construções ali do Centro Histórico de Salvador, tudo isso
né, todo esse conjunto, né, que também contribui para a identidade, para a formação da identidade do povo brasileiro. Isso é importante de pontuar, que o professor Gelfuso também nos falou sobre isso na aula. Tudo isso faz com que a cidade de Salvador, o centro histórico de Salvador, seja considerado, sim, Lucas, um patrimônio, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. A Tailane Alves pergunta: quais estados são patrimônio da humanidade? Então, aqui no Brasil, nós temos não estados, mas localidades de alguns estados. Então, como, por exemplo, respondendo a pergunta do Lucas e também do Rio Jairo, né? Rio de Janeiro, temos patrimônios da humanidade no Rio de Janeiro, temos patrimônios da humanidade aí pela Unesco em Salvador, na Bahia. Temos patrimônios no Piauí, porque o Parque Nacional da Serra da Capivara é considerado, como o professor Gelfuso também pontuou, né, lá da Niede Guidon. Aliás, aproveitando, né, a pergunta da Bianca. A Bianca pergunta: como é mesmo o nome da arqueóloga? Niede Guidon, tá? Ela é de origem francesa, mas ela é nascida no Brasil, tá? No interior de São Paulo. E o nome dela é Niede Guidon. E a Niede Guidon, nos anos 70, iniciou aí alguns estudos, né, sobre alguns achados, alguns vestígios arqueológicos que foram aí encontrados lá no Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, tem desde pinturas rupestres, restos de fogueiras que datam aí de alguns milhares de anos, né? Insere o Brasil na narrativa maior da história, da origem da humanidade, do povoamento da América. Então, tudo isso faz com que esse Parque Nacional, né, tanto pela paisagem como pelos vestígios, pelo próprio sítio arqueológico, seja considerado aí um patrimônio da humanidade. E falando sobre isso, vamos responder a pergunta do Isaac, que pergunta o seguinte: por que a maioria dos fósseis são achados em cavernas? Bom, isso remonta muito ao estilo de vida desses povos pré-históricos, né? Um estilo de vida ali próximo do Paleolítico, né? Onde os seres eram nômades, ou seja, eles não tinham local fixo, fazia com que eles produzissem, né? Deixassem vestígios, principalmente nas cavernas, porque eram lá os lugares onde eles iam se proteger, né? Do frio, se proteger de animais maiores, né? Eram lá que eles colocavam ali as pinturas, né, nas cavernas, eram como se fosse uma casa ali. Então, só depois que a humanidade, que os grupos humanos passaram a ser sedentários, é que se começou a construir moradias, né? Construir aldeias, locais onde as pessoas pudessem se fixar. Então, os povos pré-históricos aí do período paleolítico, eles viviam em cavernas ou em outras formas de abrigo improvisadas, porque eles eram nômades. Por isso que é comum encontrar aí em cavernas. Vamos ver, temos um minutinho só, vamos ver se dá tempo de responder mais uma perguntinha aqui. Alguém perguntou a respeito do estado de São Paulo, foi o Lucas também. No estado de São Paulo tem patrimônio da Unesco? Ainda não, mas nós temos um inscrito aí, que é a vila de Paranapiacaba, que fica na Grande São Paulo, tá? É uma vila inglesa, ela está passando por reforma já tem alguns anos, e ela foi inscrita aí para se tornar um patrimônio, mas ainda não é, tá? Estamos aguardando aí a Unesco ver qual vai ser o posicionamento, tá? Eu agradeço demais a participação de vocês, estudantes, mais uma manhã de sábado. Agora vocês vão ter uma aula de Ciências da Natureza com o professor Aldo Poltronieri, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!